Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é: as mulheres são as maiores vítimas da guerra cultural. A guerra cultural ela já foi experimentada e o resultado foi um completo desastre, principalmente para as mulheres. Esses camaradas do sistema maçônico, comunista, globalista da nova ordem mundial, né? Os senhores do mundo, que sempre mandaram, conforme eu falei no último vídeo, sempre estiveram por trás das guerras, das revoluções, pandemias, etc., eles sempre usaram um laboratório. Ou seja, antes de fazer uma experiência a nível maior, a nível mundial, eles fazem uma experiência a nível local. Foi o que aconteceu na ex-União Soviética. Quem financiou a Revolução Russa, como eu falei no vídeo anterior, foram eles, os grandes homens do sistema, ou seja, o pessoal da máfia da nova ordem mundial, que financiou a Revolução Russa. E uma das coisas que eles fizeram logo após a Revolução Russa foi a guerra cultural. Ou seja, assim que a Revolução Russa foi finalmente implementada, o czar e a família foram assassinados, eles já colocaram em prática essa guerra cultural. Então, em alguma época, em algum lugar, já foi utilizada a guerra cultural? Sim, logo após a Revolução Russa 17, na década de 1920. Que foi uma época de abertura e niilismo. Esse sistema maçônico utilizou a União Soviética como laboratório, como sempre fez, desse experimento social e macabro, e foi assim que aconteceu. Primeiro, tiraram do amor qualquer traço espiritual e moral, colocando-o como uma necessidade fisiológica. O amor livre passou a ser o dogma. Na época, foi declarado que toda mulher era propriedade do Estado e, a partir dos 18 anos, ou seja, toda mulher que não fosse casada estava obrigada, sob pena de denúncias e castigos severos, a inscrever-se em um centro de amor livre, e os homens entre 19 e 50 anos tinham o direito de escolher mulheres no centro, sem que precisem do consentimento dessas. O que as feminazes comunistas acham disso? Né? Isso aí era uma coisa absurda, mas na época era legal. Segundo, instalação do comunismo sexual, como marchas da nudez, ligas do amor livre, projeto de instalação de cabines públicas para ato sexual, etc. Terceiro, o sexo se coletivizou e a literatura, que ficou sendo controlada pelo Partido Comunista, pregava que a escolha sexual deveria obedecer a critérios da classe social, ou seja, o partido tinha o direito de intervir na vida sexual da população com o objetivo de melhorar a raça. Olha só, é praticamente uma seleção sexual artificial. Quarto, ênfase na destruição da família. A família educa os filhos, reproduz tradições, mantém crenças e valores, ou seja, ela é o núcleo da sociedade civil, que precisa ser destruída, né? No caso, precisava ser destruída para que o Estado totalitário absorvesse tudo. Quinto, legalização da interrupção de gravidez. Eu não posso falar a palavra porque em 1920, que produziu um decréscimo da população em 26,7% em 1950, ou seja, 80% das mulheres grávidas se submeteram a abortos na década de 1920, ou seja, era nascimento para cada 3 interrupções de gravidez. Sexto, a prostituição se disseminou devido aos períodos de grande fome, coletivismo estatal. Estupros e violências contra as mulheres se tornaram uma constante e não eram punidos.
Esses estupros eram práticas comuns nas próprias famílias. Haviam violações coletivas incentivadas pelo Partido Comunista. Sétimo, surras contra as mulheres era algo corrente. As mulheres morriam devido aos maus tratos. Oitavo, a prostituição era explorada pelo Partido Comunista, que oferecia as mulheres aos estrangeiros em troca de dólares. Isso foi o que aconteceu antes de Stalin assumir. Quando Stalin assumiu o poder, na década de 1930, tudo mudou, pois os resultados dessa política de libertinagem sexual deixou sequelas terríveis, como, por exemplo, a redução da população trabalhadora, nascimentos de crianças sem pais que se tornaram delinquentes, disseminação de doenças venéreas, etc. O que Stalin fez? Resgatou a virtude da família, matou todos os delinquentes filhos da Revolução Sexual, acabou com a Revolução Sexual, puniu com a morte os estupradores e demais violadores de mulheres. Ele não fez isso porque era bonzinho, ele fez isso por uma questão pragmática, como todo comunista faz. Eles são pragmáticos, eles não fazem por bondade. É uma questão pragmática típica da mentalidade revolucionária, que quando uma política não dá certo, ele tenta o extremo oposto, de modo que o mais importante seja conseguido, que é a manutenção do poder. Esse conhecimento sobre as consequências e o modo de implementação dessa guerra cultural foi fundamental para que o regime stalinista fomentasse as ideias dos filósofos da escola de Frankfurt, com o propósito de levar a guerra cultural ao Ocidente, os Estados Unidos, e destruir o mundo judaico-cristão com o apoio e financiamento da máfia da nova ordem mundial, que, como nós sabemos, financiou os trabalhos desses filósofos e era aliada da União Soviética para implantar o futuro governo da nova ordem mundial. É claro, Stalin viu que não deu certo, foi um desastre na União Soviética, lançou isso para o Ocidente, juntamente com a conivência da família Rockefeller, de toda aquela escória da máfia da nova ordem mundial. Então esses caras que fizeram a Revolução Sexual nos anos 60, o pessoal da escola de Frankfurt, né? Eles não só tinham o apoio da União Soviética, como também eles eram financiados por aqueles que financiavam as universidades americanas. Família Rockefeller, família Rothschild, família Ford, etc. Né? Toda a cúpula da nova ordem mundial. Conclusão. Quem mais foi prejudicado na guerra cultural da ex-União Soviética e que está sendo muito mais na atual guerra cultural são as mulheres. A princípio, essas leis misândricas que odeiam os homens são feitas para beneficiar as mulheres. Porém, o que ocorre é o afastamento cada vez maior dos homens, como também a diminuição de oportunidades profissionais e sociais das mulheres. Quantas mulheres estão hoje solteiras e sem filhos? Quantas estão solitárias e com filhos, mas ninguém quer assumir com medo de pagar pensão? Quantas atletas mulheres estão perdendo para travestis homens no esporte e em outras áreas da vida? Aonde estão os movimentos feministas que permitem essa humilhação das mulheres? Esses movimentos têm por mito o socialismo, que nós vimos, traz o pior para as mulheres. Portanto, pensem nisso. Essa guerra cultural ela existe e precisa ser vencida por nós conservadores, patriotas e cristãos para o bem da humanidade. Então é isso, não tem jeito. Nós estamos numa guerra cultural e que a gente vivencia isso em várias frentes, que eu vou falar nos próximos vídeos, né? E nós precisamos vencer isso. As mulheres estão sendo as mais prejudicadas na guerra cultural. E elas que não estão ligadas a esses movimentos, elas estão vendo isso e estão se manifestando contra isso.
os homens também. Portanto, eu encerro o vídeo aqui, dando esse alerta. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem para dar relevância ao canal e muito obrigado. Vamos em frente.